Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Nosso vídeo não funcionou, daqui a pouco funciona. Amém, amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos rapidamente. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Existe uma atmosfera nesse lugar, e se você crê nisso com suas próprias palavras, comece a agradecer ao Senhor. Eu não sei se você já fez isso essa semana, mas tire esse momento agora para você agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Se você puder, repita bem forte comigo: Senhor Deus. Vamos lá, igreja. Senhor Deus, eu abro o meu coração para a sua palavra. Nesse momento, eu peço que somente o seu Espírito Santo fale comigo. Toque a minha mente, toque a minha visão, toque os meus ouvidos, e que somente o Senhor Jesus tenha liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê a sua melhor palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, amém. Quem está feliz de poder estar na casa do Senhor? Quem ama a palavra de Deus aqui? Quem está com fome pela palavra de Deus nessa noite? Amém. Eu quero compartilhar algo muito especial com vocês, realmente algo que tem falado muito comigo nesse tempo, mas até antes de nós entrarmos na nossa palavra, eu quero apresentar um pessoal que está aqui com a gente hoje, lá de São Mateus. Inclusive estavam aqui semana passada, já está virando costume apresentar vocês aqui, mas o Mateus, meu primo, pastor Mateus, está aqui. Você pode aplaudir Jesus, juntamente com a sua equipe. Glória a Deus. Fica de pé, Mateus. Os meninos, eu acho que tem uma equipe com eles aqui, eles devem estar andando. Se tiver aqui também pode ficar de pé, não sei se está aqui. E também nós temos aqui o pastor Mateus, tem também o meu outro primo, bispo Felipe, fica de pé. Brincadeira, Felipe. Glória a Deus, aplauda Jesus por essa família. Amém. Obrigado. Glória a Deus, é uma honra recebê-los. Eles estão aí esse final de semana comigo. Nós tivemos bons momentos conversando sobre aquilo que Deus tem feito, e sempre é um privilégio podermos compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa casa. Você concorda com isso? Como é bom compartilhar aquilo que Deus tem feito aqui, amém? Meu coração se enche de alegria, e eles estão esse tempo aqui, glória a Deus por isso. Vamos à palavra de Deus. De verdade, quem está com fome pela palavra de Deus essa noite? Então aumenta a sua expectativa para aquilo que nós vamos conversar nessa noite. Eu quero falar com vocês, e o tema da minha mensagem hoje é aprendendo com as guerras de Davi. Será que você pode repetir isso comigo? Diga: aprendendo com as guerras de Davi. Alguém conhece Davi aqui? Obviamente eu acho que você conhece. Um grande homem, uma grande figura na Bíblia, que traz diversos ensinamentos. Mas eu quero já começar hoje dizendo que muitas vezes o que determina a nossa vida e o que determina aquilo que Deus é capaz de fazer em nós, muitas vezes o que determina o alcance de um homem ou uma mulher de Deus, o que determina muitas vezes não é a quantidade de bênçãos que nós vivemos nas nossas vidas. É o que mais nós procuramos, é o que mais nós oramos, é o que mais nós desejamos. Mas e se eu falar para você nessa noite que o que mais vai marcar a sua vida, e o que talvez vai ser um grande divisor de águas, o que vai determinar estações importantes de Deus para a sua vida, essas coisas elas não estão dentro da caixinha de coisas boas que acontecem na nossa vida? Diga comigo: eu sei que você gostaria que as grandes marcas na nossa vida fossem determinadas por aquilo que acontece de positivo, mas a verdade é que isso não é realidade.
na verdade, o que mais marca a nossa vida, o que determina o nosso alcance, o que determina muitas vezes o agir sobrenatural de Deus, está dentro daquilo que nós chamamos de guerra. E a gente é crente, né? Então a gente fala guerra, tribulações, só a gente fala isso. Mas muitas vezes está aí a resposta daquilo que Deus tem para fazer. Eu não acredito mesmo que Deus, Ele tem interesse que você sofra. Deus é um bom Pai, Ele nos ama, mas fatores determinantes na nossa vida sempre vão estar ligados a algum tipo de guerra. Alguém é prova disso aqui comigo? Alguém consegue comprovar comigo, só para ter uma autoridade social? Alguém concorda que muitas vezes, quando você olha daqui para trás, não olha problema de agora, porque o problema de agora ainda você deve estar chorando, você está remoendo isso, está difícil, mas vamos olhar de guerras passadas, coisas que você olha e você fala assim, cara, eu nunca imaginei que eu venceria, e eu venci. Alguém concorda comigo que esses momentos foram determinantes na sua história? Por quê? Porque guerras ensinam as nossas vidas, guerras educam a nossa vida, e muitas vezes nós não gostamos, mas a inteligência emocional, espiritual e intelectual está na nossa capacidade de aprender e de lidar bem com as nossas guerras, porque a verdade é, até o dia que nós deixarmos essa terra, seja por um motivo ou por outro motivo, até o final, nós passaremos por guerras, por demandas, por trabalho. Então cabe a nós aprendermos, e por isso hoje eu quero destacar as guerras de Davi. Mas eu quero trazer um contexto que eu acredito que muitas pessoas ainda nem aprenderam e nunca ouviram falar nessas guerras de Davi, nessa perspectiva pelo menos. Mas a minha oração ao longo dessa semana, hoje exclusivamente, é para que você abra o seu coração, para que você aplique isso que nós vemos na palavra de Deus através da vida de Davi. Alguém se compromete com isso comigo? Amém? Então tá bom, vamos entrar na palavra de Deus, aprendendo com as guerras de Davi. Abra sua Bíblia, e eu vou pedir para que você abra mesmo a sua Bíblia ao longo dos 6 textos que nós vamos ler nessa noite. Então abra mesmo a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, mas de preferência abra a sua Bíblia, em 1 Samuel 17, e nós vamos entender o histórico de Davi. Eu já vou confessar para vocês que muitas coisas que eu quero compartilhar com vocês, eu escutei também, tá bom? Então não foi 100% algo, uma revelação divina, muitas coisas eu tenho escutado, eu tenho visto, e Deus tem feito grandes coisas. Então abra o seu coração por isso, para aquilo que Deus vai fazer. 1 Samuel 17, versículo 38, quem achou diga amém. Olha só o que diz a palavra de Deus. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocando-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Diga amém. Tá bom, vamos entender o histórico. Provavelmente você sabe que nessa história exclusivamente, Davi ele vai levar alimento aos seus irmãos. Seus irmãos estavam no campo de batalha, e um desafio tinha sido proferido por Golias, dizendo o seguinte: quero ver se alguém consegue me enfrentar. Naquele momento, ninguém do povo de Israel se coloca à disposição. Eles olham para aquele gigante e falam assim: talvez isso não está à minha altura. Então a Bíblia aponta um homem chamado Davi. Diga comigo, Davi. Tá bom, a Bíblia aponta que Davi leva a comida. Chegando lá, ele vê aquele desafio. Textos atrás nós vemos as características de Davi, um jovem, um menino, pequeno menino, e ele chega diante daquilo, ele olha para as palavras que estão sendo faladas, que se alguém enfrentasse aquele gigante e ganhasse, colheria grandes coisas da parte do rei, muitos benefícios. E Davi olha para aquele gigante, e ele quase que de imediatamente, ele diz o quê? Eu aceito esse desafio. Primeiro desafio, a primeira guerra, então, que Davi trava, um gigante.
Com certeza não era algo muito bom, não era algo agradável, era uma guerra. E Davi, ele vira e ele diz o seguinte: eu topo entrar nessa guerra. E a primeira coisa que nós vemos na vida de Davi, então, eu quero discorrer sobre a batalha dele, mas a primeira coisa que nós aprendemos através das guerras de Davi é que naquele momento que ele chega até o rei Saul, Saul pega a própria armadura e a própria espada, coloca sobre ele, e Davi vira e diz o seguinte, uma coisa muito engraçada: eu não estou acostumado com essas coisas. Ele vai, ele arranca tudo, e ele vai desprotegido para aquela batalha. Mas a primeira coisa que nós aprendemos com as guerras de Davi, que eu e você podemos a partir dessa noite começar a gerar consciência, é o seguinte: Davi, nas suas guerras, ele não utilizava armaduras tradicionais. A primeira verdade é essa: nas guerras de Davi, Davi não utilizava armaduras tradicionais. Quando todo mundo utilizava a mesma coisa, ele encontrou um problema e ele disse o seguinte: tira isso de mim, porque eu não estou acostumado. Quem está comigo? Tá bom, não estou acostumado. Naquele momento ele tira e ele diz: eu vou enfrentar com aquilo que eu tenho. Agora a minha pergunta é: como que ele enfrenta então esse gigante? Onde estava a sua confiança, a sua habilidade? A questão é que nós aprendemos com Davi, que Davi, ele batalhava e ele entrava nas suas guerras com a unção que Deus tinha depositado sobre a vida dele. Lá atrás, alguns textos atrás, então um homem vem, um profeta vem e diz o seguinte: daqui dessa casa sai o futuro rei. Vem um irmão, não é esse. Vem outro irmão, não é esse. Vem outro irmão, não é esse. E foi, e não acabava mais aquela quantidade de irmãos. Até o momento que o pai falou, o profeta vira e fala assim: mas não são esses, existe mais alguém? Aí o pai fala o seguinte: ah, lembrei. Ele lembra do coitado, o coitado era esquecido. Naquele momento o esquecido volta, pastoreando as ovelhas, chega até a casa e o profeta vira e fala o seguinte: você é rei. E naquele momento uma unção é colocada sobre ele, uma capa é colocada sobre a vida dele, um novo potencial, e ele então começa a agir em cima da unção que Deus tinha depositado, e não simplesmente com as armas tradicionais que todo mundo estava acostumado. Se você passa a guerra, que eu acho que é mais ou menos 100% dessa sala, se você passa qualquer tipo de guerra, a primeira coisa que nós aprendemos com as guerras de Davi: nós não devemos depender e utilizar armas tradicionais. Enquanto todo mundo diz que os nossos problemas serão resolvidos de uma forma, nós temos algo a mais. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a direção de Deus, nós temos o mover do Espírito Santo, nós carregamos a unção que nos potencializa para viver aquilo que Deus tem. Se nós não confiarmos naquilo que Deus tem, quer dizer que nós não valorizamos. Então eu não sei qual é a sua guerra hoje, mas a primeira coisa que nós devemos entender e começar a aplicar é que as nossas guerras, elas não devem ser lutadas somente com armas tradicionais. Nós precisamos começar a acreditar e confiar mais no nosso Deus. É fácil? Lógico que não. Mas eu quero dizer uma coisa: chegam momentos da nossa vida, guerras na nossa vida, onde nenhuma arma tradicional vai gerar a resposta que você tem buscado. Alguém já sofreu isso? Porque talvez não depende de você, porque talvez é muito maior do que a sua força. Nesses momentos, nós temos que recorrer à única arma que é infalível nas nossas vidas, que é a unção que Deus coloca sobre nós. Sabe, eu sempre vi isso, eu sempre escutei isso, e meu pai sempre falou uma coisa: Seide, quando você tiver com algum problema, faça tudo o que você puder. Se você fez tudo o que você poderia fazer, e o seu problema não foi resolvido, então meu pai me ensinou, então quer dizer que Deus quer que você aprenda a orar. E o mais engraçado disso tudo é o seguinte, gente: a oração funciona. Eu sei que parece, é muito gospel o que eu estou dizendo aqui, mas eu estou dizendo a verdade. Até muitos momentos eu falava assim: cara, o que ele está falando? Aí não tinha mais o que fazer, e quando então eu chegava naquele lugar onde não tem mais o que fazer, era o momento que eu entrava e falava: Deus, eu não tenho mais o que fazer. Incrível como a resposta de Deus vem, você não consegue explicar.
Você não consegue saber de onde vem, você não consegue discernir, e a bênção de Deus toma conta. Davi, ele aprende uma lição muito rápido: através das minhas guerras, eu não utilizo somente as armas tradicionais, mas eu utilizo aquilo que Deus confiou na minha vida. Talvez essa noite, o que Deus tem para você é justamente isso. Você tem tentado há anos lutar com as suas guerras, através da sua própria força, através do seu intelecto, através das suas emoções, e está tudo bem, eu super concordo que você deve fazer isso, mas eu quero acrescentar um tempero especial. Comece a confiar nas armaduras que Deus coloca na sua vida. É o poder da oração. Quem estava aqui ontem na noite de avivamento? Levanta sua mão. Quem pode dar um glória a Deus? Amém. Ontem nós falamos um pouco sobre isso, sobre a importância de nós entendermos o que nós estamos falando. Mas como é importante nós estarmos nesse momento de adoração e declarar ao Senhor, palavras proféticas a respeito daquilo que a gente tem vivido. Como é precioso você, no momento de oração, fazer isso com consciência. Deus, eu estou aqui. Será que nós temos entrado nesse lugar que Deus tem para nós? E será, eu fico me questionando, será que muitas vezes aquilo que eu tenho vivido, e que eu falo assim, cara, isso é muito pesado, será que talvez Deus, por me amar e por entender o que é o melhor para mim, muitas vezes Ele não permite para que eu aprenda a depender do Senhor e aprenda a buscar o Senhor como eu devo? Porque vamos ser sinceros, muitas vezes as nossas orações mais sinceras estão nos nossos piores momentos. E eu fico imaginando, como um bom pai, imagina seu filho só te procura quando está na lama. É aquele tipo de filho que some quando está precisando de dinheiro, aparece. Eu fico imaginando, as nossas principais orações sobem a Deus nos nossos piores momentos. Agora, será que o que Deus tem para nós, através das nossas guerras e através das guerras de Davi, é o entendimento que as nossas maiores armas estão no Senhor? Quem concorda com isso, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus. Segunda coisa, sobre as guerras de Davi, 1 Samuel 17:40, continue comigo por favor, 1 Samuel 17:40. E em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas. Você pode repetir isso comigo? 5 pedras lisas. Colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Então vamos lá. Primeira coisa que nós aprendemos com as guerras de Davi: nós não podemos depender de armas tradicionais. Se nós tememos ao nosso Deus, nós temos algo a mais. Segunda coisa que nós aprendemos com Davi, com as suas guerras, é que Davi, ele sai à procura de pedras lisas. Então isso nos ensina que Davi utilizou pedras selecionadas. Perceba uma coisa, quando você lê a Bíblia, você tem que entender que a Bíblia, ela é perfeita. Posso escutar um amém? A Bíblia é perfeita, ela é completa na forma dela. E se a palavra de Deus está apontando uma característica específica, é porque existe uma mensagem atrás dela. E a Bíblia é bem exclusiva em dizer o seguinte: Davi pega o seu cajado, vai até o riacho e seleciona 5 pedras lisas. Nós estamos falando sobre guerras, amém? Agora vamos entender isso. Davi, ele poderia ter ido ao riacho e pegado qualquer pedra, mas ele seleciona, ele escolhe a dedo. Alguém pode então adivinhar como ele mata o gigante depois? Alguém pode adivinhar? Como que ele faz isso? Como ele derruba o gigante? Com o que, gente? Com uma pedra. Então preste atenção no que eu vou dizer. A estratégia de Davi, o cuidado de Davi de escolher a pedra, faz com que o resultado dele seja alcançado dentro das guerras. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dentro das nossas guerras, nós precisamos ter inteligência e estratégia.
Sabe qual é um dos piores problemas durante as nossas guerras? E alguém, se concordar, diga amém, hein? Calma aí. Um dos piores problemas quando nós estamos no olho do furacão, ou no meio dos nossos problemas, é que nós perdemos a razão. Alguém? Nós perdemos. O pior problema nosso é quando a emoção bate, quando o problema vem, quando a pessoa chega. Um dos nossos piores problemas é que nós perdemos a linha. Nós perdemos a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de em Deus buscar uma solução viável para aquilo que nós estamos enfrentando. Então eu quero dizer para você, a segunda coisa que eu aprendo através das lutas e das guerras de Davi é o seguinte: eu tenho que ter inteligência e estratégia quando eu estou no meio das guerras. Aí você pode me chamar de frio, você pode chamar de qualquer coisa, mas a verdade é o seguinte: eu entendo que o que Deus tem para mim é muito maior do que o meu problema. Então eu não deixo o meu problema determinar a minha vida. Eu tenho problema, eu não estou tampando, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu tenho que resolver, não é fácil, é difícil, era melhor não ter, mas eu tenho. Então eu tenho que em Deus buscar algo chamado sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Sabe, e muitas vezes Deus ele nos dá a capacidade, Deus nos dá a situação, e nós estamos diante de uma guerra, e nós não utilizamos da sabedoria. Novamente, Davi vai até o riacho, pega a pedra lisa. Talvez se ela não fosse lisa, na hora que ele jogasse, pegava uma curva, uma trivela, e erraria. O objetivo não seria alcançado. Agora eu vou falar uma coisa. Eu posso ir um pouco mais fundo com vocês? Sim? Preste atenção nisso. Muitas vezes, no meio das nossas guerras, nós não temos a inteligência de visualizar o que de fato pode resolver o nosso problema e o que de fato não vai resolver o nosso problema. Muitas vezes nós sabemos que a nossa postura, a nossa forma de agir não vai resolver o problema, mas nós damos o controle para as nossas emoções, para o nosso físico dominar aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. É ou não é verdade isso? É isso. Estou com um problema em casa. Como de fato você pode resolver? Se você não buscar estratégia, sabedoria, você não vai resolver. Provavelmente, se você não for meticuloso em escolher as suas pedras para guerrear as suas batalhas, provavelmente você vai entrar e pôr mais lenha na fogueira da sua guerra. Você já viu isso? A pessoa já está com um problema, o que ela faz? Põe mais fogo. Em vez de apaziguar, em vez de diminuir, em vez de tentar tampar, o que ela faz? Piora. Ela aumenta, por quê? Porque não tem a estratégia. Sabe, pega a luta que você está nesse dia e seja extremamente sincero. Tira a sua emoção, tira a sua raiva, tira a sua ira, tira a sua decepção, tira tudo, seja frio agora. A primeira pergunta que eu te faço, que é a questão de escolher pedras: o que Deus tem para você? Porque muitas vezes nós estamos abraçados com a sucuri. A gente sabe que é errado, mas a gente abraça, porque a sucuri é a nossa razão. O que Deus tem para você? Isso é você ser estratégico na solução das suas guerras. Segunda coisa que eu quero te perguntar: alguém tem alguma guerra hoje? Alguém? Só alguém? Ninguém? Nossa, gente, que benção. Alguém tem alguma guerra hoje, está enfrentando hoje? Qualquer, pode ser pequenininha, enorme, gigante? Tá bom. Segunda pergunta que eu te faço: primeira é, o que Deus tem? Segunda pergunta que eu quero trazer para você: como realmente você pode resolver? Porque você sabe que se você dependendo do que falar, você não resolve, você piora. Você sabe que dependendo, se você for omisso, você não resolve, você piora. Você sabe que se você for enérgico, você piora. Ou você sabe que se você for pacífico, você piora. A pergunta que eu faço para você hoje é: qual a estratégia? Pare de ser manipulado pelas suas emoções. Estou com ódio, nossa. Não resolve. Nós temos que buscar Deus. E em segundo lugar, nós temos que ter estratégia e sabedoria para resolver os nossos problemas. Olha para a pessoa que está do seu lado. Vai que Deus está fazendo uma conciliação agora. Então você olha para o seu lado e fala o seguinte: temos que ter sabedoria para solucionar os nossos problemas. Alguém concorda? Tá bom.
3. 1 Samuel 17, 49. Deixa sua Bíblia aberta, tá? 1 Samuel 17, 49. Podemos ir mais fundo? Sim? Então tá bom. Segure e vamos agora. 1 Samuel 17, 49. Diz assim, preste atenção. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a atiradeira e o atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto em chão, ou terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Terceiro aprendizado com as guerras de Davi é o seguinte: Davi fez o seu inimigo cair prostrado. Davi fez o seu inimigo cair prostrado. Cair como? Como que é prostrado? A Bíblia diz que ele caiu com o rosto, ele caiu prostrado. Tem uma versão que diz prostrado. Caiu com o rosto em terra, ele caiu ajoelhado, ele caiu para frente. Agora, vamos lá, vamos usar um pouco da nossa criatividade. Eu fico imaginando que, quando eu leio a Bíblia, eu tento pensar dessa forma. O cara está com um estilingue aqui. Pega o estilingue, mira na cara do outro e dá uma pancada. Então pensa comigo que a pedra, gente, ficou encravada no meio da testa do cara. Imagina, e era lisa a pedra. Se fosse pontuda, até ia. Era lisa, então ele falou assim: já que eu vou derrubar com gosto. Como que você encrava uma pedra lisa na testa? Mas foi uma pancada. Puxou e deu no meio da testa. Pum. Mas o mais interessante nessa história é o seguinte: a Bíblia diz que quando atinge a pedra, Golias cai para frente. Eu fiquei fazendo o desenho. Aí eu falei: Brunão, vem aqui, deixa eu testar uma coisa. Eu imagino, de verdade, que se eu tomo uma pancada dessa na testa, e crava na minha testa, e eu desmaio, eu caio para onde, gente? Lógico, a pancada. Mas a Bíblia diz que ele caiu para frente. Agora eu vou te falar um negócio criativo, tá bom? Davi, ele nos mostra, através das suas guerras, que ele fez o seu inimigo cair prostrado. O que isso tem a ver comigo e com você? Que no meio das nossas guerras, se tem algo que nós podemos aprender com Davi, é que Davi, em meio aos seus problemas e às suas crises e às suas guerras, ele fez com que os problemas dele se prostrassem diante do Senhor. Ele utiliza a sua guerra para demonstrar honra ao Senhor, porque prostrar é o sinal de rendição, de adoração. É isso que acontece, nós só nos rendemos ao nosso Deus. Então quando ele faz isso, ele está simbolizando o seguinte: eu derrubo ele e ele cai prostrado. Por quê, gente? Porque se existe um lugar onde nós podemos render honra e glória ao Senhor, é quando nós estamos no meio das nossas guerras. Logicamente que nós podemos render graças a Deus quando nós estamos no bem bom. Uau, que incrível, glória a Deus, está tudo dando certo, uau. E vamos ser sinceros, talvez até fácil, ou talvez um pouco mais difícil, né? Eu não sei qual que é pior ou qual que é melhor, mas nós conseguimos render graça. Agora, outra coisa é quando você aprende a render graças, adoração e rendição ao nosso Deus quando você está no meio da batalha. Será que através da sua guerra, quando Deus colocar a mão e quando Ele te restaurar, não vai ser motivo de muito mais honra e glória ao nome dEle do que se você não tivesse passado? Eu fico pensando isso. Quando eu olho na minha adolescência, 15, 14 anos, eu realmente fui bem difícil. E o que eu mais escutava era o seguinte: esse menino não vai dar em nada. Não que deu em alguma coisa, né? Mas eu escutava muito isso. Esse menino, e eu já vi gente falando isso para minha mãe, pessoa meio sem noção, né? Chegar para a mãe do outro e falar: seu filho não vai sair. Eu duro que minha mãe falava: é verdade, né? Não, mentira. Mas eu fico imaginando um momento de muita luta, de muita guerra. Vocês sabem, depois disso, um tempo de oração e jejum, para que eu voltasse para Jesus. Muita guerra. Eu lembro quantas vezes eu vi minha mãe chorando.
Eu vi por essas guerras. Uma vez que eu fui roubar dinheiro na bolsa dela, aí eu abri, tinha um DVD na época, DVD. Lembra de DVD? DVD. Tinha um DVD. Como resolver o meu filho problemático. Eu falei, o Jun não pode. Só sobrou um. Eu vejo, a gente ri hoje, a gente conta, mas, gente, foi muito difícil. Se você por um acaso tem um filho passando por uma fase não tão boa, você sabe o que é isso. Muita luta, muita guerra. Pensa num gigante. Só que é o seguinte, eu não estou falando que está certo passar por aquilo, de forma nenhuma. Se eu pudesse não ter passado era melhor. Mas uma coisa é que nós temos aprendido, é utilizar as nossas guerras para trazer honra e glória a Deus. Porque hoje nós estamos aqui testemunhando. Porque um dia aquilo que alguém falou, esse menino não vai dar em nada, esse menino não pode pegar o microfone na mão. Todas as investidas do inimigo, tudo que ele fez para tentar derrubar, chega uma hora que isso cai por terra, prostrado ao Senhor, e o Senhor, Ele então passa a ser glorificado através das nossas guerras. A sua guerra pode ser uma grande oportunidade de você trazer honra e glória ao Senhor. Seus filhos, sua família, o seu trabalho, a sua área financeira, a sua saúde. Eu não sei o que é, mas a verdade é, eu acredito mesmo que inclusive as suas guerras um dia podem se tornar motivo da sua pregação transformar a vida de outras pessoas. Eu acredito nisso. Então nós vemos que Golias então ele cai prostrado. Quem está entendendo diga amém. Tá bom, vamos para o quarto. 1 Samuel 17:51. Quem está comigo diga amém. Tá bom. 1 Samuel 17:51. Olha o que diz a Bíblia. Davi correu, se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. Então quer dizer que ele não morreu com a pedrada, só deu uma desmaiada. Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com a espada. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Você pode dar glória a Deus por isso? Então vamos à história. Davi pega, joga a pedra, o gigantão cai, ele sai correndo. A Bíblia diz que ele sai correndo. Eu fico imaginando um menino baixinho correndo, aquele exército e o gigantão no chão. Deve ser muito legal isso. Aí ele sai correndo, pega a espada. A Bíblia diz que ele arranca a espada e ele faz o quê? Arranca a cabeça. Ele arranca a cabeça. Agora eu quero trazer alguns dados importantes, e eu já até te falo que isso eu escutei uma pessoa falando sobre isso, e eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas olha que interessante isso. Volta um pouco, quando Saul convida Davi, coloca sobre ele o quê? A armadura, e coloca o quê sobre ele? A espada. Ele vira, ele tenta andar e ele fala o quê? Não estou acostumado com isso. Agora vamos fazer uma conta básica. Davi já era baixo de estatura, Saul já era maior, provavelmente, porque a armadura incomoda, ele retira, porque aquilo estava maior do que ele, estava pesado para ele. Agora pensa comigo que a espada dele incomodou, ele tira. Agora passa lá para frente na história, a Bíblia diz que ele sai correndo, ele pega a espada e ele arranca a cabeça. Aí eu fiquei fazendo a conta, falei, cara, ele achou ruim com a espada de Saul. Se a espada de Saul já era pesada para ele, e ele era menor que Golias, 3 metros, que tamanho que não devia ser o tamanho dessa espada? Cara, essa espada tinha 1,80 m, gigante, mas a Bíblia diz que ele pega a espada, ele faz, e outra coisa, fez o golpe, hein, porque se arrancar uma cabeça não deve ser fácil, ele pega a espada e ele dá o golpe, e ele arranca a cabeça. Agora eu vou te falar uma coisa, como que Davi, ele consegue pegar essa espada? Como Davi, ele conseguiu deferir um golpe tão forte como esse? Como que Davi consegue pegar o peso daquela espada, que eu imagino que era muito pesada, e arrancar a cabeça? Aí eu vou te trazer um contexto histórico. Volta a história de Davi, você vai lembrar quando Davi, ele, filho do seu pai, ia pastorear as ovelhas do seu pai, vocês lembram disso?
Agora eu vou te dar um dado. A Bíblia diz que quando Davi ia para o pasto, que eu não acho que deveria ser perto, ele pegava em suas mãos o quê? A harpa. Todos os dias ele pegava a harpa, tanto é que depois, lá na frente, quando Saul estava ficando meio doido, Saul fala assim, traz o menino para tocar a harpa, mas, porque ele já tocava, isso aí já era um costume, mas todos os dias, a Bíblia diz, todos os dias, ele pegava a sua harpa, e ele levava para o meio do pasto, ele sentava no pasto, cuidando das ovelhas, e tocando a sua harpa. Aí eu vou te falar uma coisa, eu não sei se você sabe o peso de uma harpa, mas o peso da harpa, segundo estudiosos e as pesquisas, inclusive eu fui pesquisar depois, o peso daquela harpa era exatamente o peso da espada de Golias. Aí eu quero trazer um contexto para você. A próxima situação que nós aprendemos com Davi, é que Davi pegou a espada de Golias. Mas isso, o que tem a ver? O que tem a ver é, que lá no pasto, quando ninguém dava nada, quando ele não tinha muita guerra e muita batalha, Deus coloca uma harpa sobre a mão dele, e ele faz o exercício de todos os dias ir para o pasto e cuidar das ovelhas. Sabe por quê, gente? Porque tem coisas que Deus coloca na nossa vida, que não tem formatos de arma, mas são armas poderosas contra o nosso inimigo no dia da nossa guerra. Tem coisas que você não acha que vale a pena, tem coisas que talvez você não vê tanto sentido, mas quando você vai visualizando a trajetória, você vai começando a entender que Deus foi preparando a sua vida para o dia verdadeiro da sua batalha. E aí talvez no dia verdadeiro da sua batalha, ninguém entende como você consegue sair firme. Aí você olha para o seu histórico e você visualiza, cara, Deus já estava me preparando há anos, com diversas situações que não pareciam uma guerra ou não pareciam uma arma, mas Deus estava te forjando, para um dia você pegar aquela espada e derrotar o seu gigante. Você quer uma prova disso? Davi olhava para uma harpa e não via uma arma, Moisés olhava para um cajado e não via uma arma, e adivinha o que Deus fez? Deus transforma aquele cajado num divisor de águas na vida de Moisés. Sabe por que isso, gente? Porque Deus deposita em nós coisas que vão fazer sentido a longo prazo. Hoje você não vai ver, hoje você não vai sentir, hoje você não entende por que eu estou no meio desse mato tocando harpa. Porque as coisas, eu fui feito para palácio. Eu tenho palavra de Deus para palácio, para rei. O que eu estou fazendo no meio desse mato? Aí Deus fala assim, eu estou te preparando para o dia verdadeiro da sua batalha. Será que nós não temos que mudar a nossa ótica em relação às armas que Deus tem colocado nas nossas mãos? Qual será a arma que Deus está colocando sobre você? E eu acho muito interessante que Davi, ele não via simplesmente uma espada. Davi não via simplesmente um Golias, mas Davi via o que aquilo poderia gerar como consequência na vida dele. Vamos fazer um contexto histórico novamente. Quando Davi chega, eu acho muito legal isso, porque Davi chega, todo mundo morrendo de medo do gigante. Adivinha o que ele fala? O que está acontecendo aqui? Aí o pessoal olha e fala, cara, tá feia a coisa aí, o gigantão aí está arrebentando. Tá bom, qual foi a pergunta de Davi, você sabe? O que eu ganho se eu matar esse cara? Olha que bicho ousado. Ele chega lá, o que eu ganho se eu derrubar esse cara? Ah, estão falando que você ganha isenção, que você ganha acesso ao rei, a filha do rei, que você ganha entrada ao palácio. Aí ele fez assim, ó, pim, opa, ganha o quê? Acesso ao rei, acesso ao palácio, a filha do rei. Então peraí, volta a cabeça. Quais são as palavras de Deus sobre a minha vida? Um dia eu vou ser um rei, Deus me chamou para isso, essa é a minha trajetória, Deus tem promessas. Então tá bom, opa, volta para cá. O que acontece? Eu não estou nem aí se tem um gigante, eu estou olhando para uma oportunidade de pegar aquela espada e cravar o destino que Deus tem para a minha vida. Por isso que ele tinha força, porque ele não simplesmente olhava para o problema, mas ele olhava assim, por que eu tenho esse problema? Aí ele sai perguntando, o que vai ganhar, o que vai ganhar, o que vai ganhar, o que vai ganhar? O bicho era mala, o que vai ganhar?
Ele queria certificar que ele ia ganhar o que ele ia ganhar. Então quando ele entra naquela batalha, ele não olhava o gigante, mas ele olhava a oportunidade de viver o propósito de Deus para a vida dele. É isso que nós temos que olhar. O problema é difícil? É difícil. A guerra é complicada? É complicada. Mas pare de olhar para o problema, olha para a espada e olha para a divisão de águas que Deus vai trazer através da conquista da sua guerra. É isso. Vamos ser sinceros? Olhando nessa perspectiva, não nos dá muito mais força e ânimo para enfrentarmos os nossos desafios de todo dia? Porque eu não olho uma guerra, mas eu olho aquilo que Deus tem para a minha vida como promessa. Quem aqui tem muita coisa de Deus para a sua vida que você ainda não acessou? Quem aqui consegue entender diversas situações que Deus tem para liberar na sua vida? Então agora é a hora da gente levantar os nossos olhos acima das nossas guerras e enfrentar, não vendo Golias, mas vendo o reino que Deus tem preparado para mim e para você. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Vamos mais? Sim ou não? Sim. Se você falar não também dá na mesma, aí a gente vai junto aqui. 1 Samuel 17, abre de novo aí, 1 Samuel 17, 57. Vamos descer um pouco mais. Quem está entendendo? Quem é que consegue aprender muitas lições através das guerras de Davi? Tá bom, vamos lá. 1 Samuel, cara, isso é muito bom, 17, 57. Olha o que diz a Bíblia. Ele era muito bom, esse menino. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante o rei, perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Você já leu isso? E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. A Bíblia diz depois que Davi acessa o reino e ele vai para o seu quarto com a cabeça de Golias. Aí ele sai na rua com a cabeça de Golias. O cara ficou vidrado, ele saiu andando com a cabeça. Cara, imagina você andar com a cabeça, cabeçona ainda. Ele vai para todo lugar segurando o quê? Vamos lá comigo? Segurando o quê? A cabeça. Então a quinta lição que aprendemos com as guerras de Davi é que Davi, ele provou o seu valor. Ele provou o seu valor. Ele não simplesmente falou, ele não simplesmente deduziu, ele não simplesmente acreditou, ele não simplesmente falou, ele não simplesmente escutou, mas Davi, ele faz o quê? Ele prova. Ele vai lá, ele arranca a cabeça e ele sai andando com a cabeça. Fala aí, pessoal, beleza? Sabe o que isso me mostra? Quando eu comecei a ler isso aqui, eu falei, cara, é muito isso, né? No meio das nossas guerras, nós temos uma grande oportunidade de provar quem nós somos em Deus. Como é maravilhoso você conseguir vencer uma guerra, não é verdade? Você termina a guerra e você fala assim: eu venci. Mais uma. Primeira coisa quando eu olho para isso é o seguinte: você tem provado seu valor? Porque nós estamos num mundo onde muita gente acha muita coisa. Nós estamos num mundo onde muita gente fala muita coisa. Você vai para a internet, um fala que você tem que ir para cá, outro fala que você tem que ir para cá, e os dois estão prometendo a mesma coisa, não dá para saber. A questão é, será que você consegue se levantar na sua guerra assim como Davi e provar o seu valor? Será que o que está precisando para você acessar o que Deus tem não é você se levantar no meio da sua guerra, vencer a sua guerra e dizer: ó, tá aqui, cabeça de Golias, vamos lá. Sabe, uma das coisas que eu mais amo quando nós temos guerras, não que eu amo a guerra, ninguém gosta, é terrível, mas uma das melhores partes é quando nós conseguimos vencer, e aí nós trazemos a nossa cabeça e falamos aqui, ó, tá resolvido, eu provo o meu valor em Deus. Porque uma coisa sou eu falar, ou até mesmo acreditar que Deus tem algo para mim. Uma coisa são pessoas inflarem o meu ego, dizendo: uau, muito bom, Sage. Outra coisa é eu ter palavras proféticas, sonhos, revelações, de que um dia eu vou viver o que Deus tem para mim. Alguém tem isso? Sim ou não? Vamos lá comigo, gente, sim ou não? Então tá bom, a pergunta não é essa, a pergunta é: quando você começa a trazer as cabeças de Golias?
Quando é que você vai sair do âmbito da profecia e você vai entrar no âmbito da realidade? Porque é isso que eu oro. Deus não te dá palavra profética ou revelação só para você inflar o seu coração. Quando Deus traz palavra profética, revelação, é porque é o que Ele tem para você. Então chegou a hora, igreja, de você parar de simplesmente armazenar profecias e você começar a falar o seguinte: ó, tá aqui, pá, 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 tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É isso. É isso que nós precisamos. Provar o nosso valor. Será que você pode provar o seu valor? Igreja, olha para mim, em nome de Jesus eu estou falando agora. Deus te levantou como uma mulher de Deus, amém, mulheres? Homens, Deus te levantou como um homem de Deus, amém? Tá bom, jovens, vocês são jovens e Deus levantou vocês como jovens para fazer a diferença, amém? A pergunta é: cadê a cabeça de Golias? Vamos? Até porque, preste atenção no que eu vou dizer, a outra revelação que eu tenho em cima disso é: as suas guerras passadas, elas fortalecem, elas trazem combustível para as suas próximas batalhas. Quando eu venço, e quando eu olho para trás, eu falo assim: meu Deus do céu, né? O que aconteceu comigo? Aí você vai olhando as batalhas. Eu lembro mesmo que uma época que eu tocava chofar. Já viu chofar? Você não viu chofar igual um berrante, mas é um chofar, tá? E aí eu inventei que eu queria tocar chofar. Minha primeira apresentação pública do chofar foi muito ruim. Estava num encontro com Deus, um monte de gente, talvez foi uma das primeiras. Eu peguei o chofar, eu entrei, porque o chofar é um símbolo profético, enfim, eu não vou explicar aqui o que é chofar, tá? Depois você procura. Aí, na hora do louvor, eu entrei fazer solo do chofar. Aí eu entrei. Na hora que eu fui tocar, foi... Isso eu era criança, tá? Você ri agora, mas eu tenho uma ferida aqui na minha alma. Eu era criança, horrível. As crianças... Mas falando sério agora, naquele momento, o diabo colocou uma semente: Seite, você não tem que aparecer. O que você está fazendo na frente? Aí eu falei: nunca mais eu toco esse negócio. Aí eu fui, meu pai foi falando comigo: vamos, vencemos. Aí depois, a primeira vez, eu não sei se você sabe, a primeira vez que eu fui pregar, eu preguei lendo. Verdade, meu pai também, eu olho e falo: cara, meu pai tinha umas ideias que eu falo assim, mas enfim. Um dia o prefeito estava aqui de Americana, na época o prefeito, e a gente ia dar a chave, ele ia entregar a chave da cidade. Ele falou: hoje é um dia especial para você pregar a primeira vez. Sei lá, eu devia ter 12 anos. Aí ele falou: não, eu falei: não vou. Ele falou: vai, está aqui o texto, leia o texto, aprende a ler o texto, antes de chamar o prefeito, ele vai estar lá no palco, você vai pegar o texto, você vai pregar. Eu falei: que isso, gente? Foi horrível. Só que presta atenção, são coisas miniaturas, que se nós não vamos vencendo, nós não vamos colecionando cabeças, e essas cabeças são combustível. Você nunca vai chegar a vencer uma grande guerra, se você um dia não passar por uma pequena guerra. O que Davi entendeu é o seguinte: eu preciso passar pelo processo. Eu venço um, venço outro. Aí eu inventei de tocar, aí depois eu inventei de dançar, aí depois eu inventei de soletrar, e fui fazendo, gente, fui fazendo, cada etapa, depois cresce, vai para os adolescentes, vai para o CTD, quanta coisa louca aconteceu lá, aprendi muito, errei muito, acertei muito. Você vai para os adolescentes, depois assume os jovens no susto, vai construindo, aí erra, aí depois não sei o que, aí um dia está colando jornal na parede para fazer decoração, no outro dia tem mais de 600 jovens nessa sala. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a nossa guerra é chance de nós progredirmos aquilo que Deus tem, e talvez a sua guerra pode ser que Deus está permitindo. Vai lá, prove o seu valor, mostre quem você é em Deus. Eu já depositei em você sabedoria, capacidade, agora levanta sua cabeça e enfrenta, sai andando com a sua cabeça. O que você tem que fazer é chegar qualquer dia lá na sua casa com a cabeça e fazer assim, ó, bof, no meio da mesa. Está aqui, ó, resolvido. Quem recebe isso sobre a sua vida, diga amém. Sexto, nós estamos falando sobre lições aprendidas com as guerras de Davi. Sexta coisa, isso aqui é muito interessante, presta atenção.
Quem está comigo, diga amém meio forte. Amém. Vamos lá, pique final, amém? Tá, 1 Samuel 13, 19. 1 Samuel, volta um pouco. 1 Samuel 13, 19. Eu fiz questão de deixar para o final, porque justamente é algo muito curioso isso aqui. E talvez você já deixou passar batido. Olha isso. Acharam? Tá bom. Naquela época, leia comigo, por favor. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Tá bom, agora a gente começa a entender uma história. Na hora que o povo vai enfrentar, parte do problema daquela batalha de Davi e Golias, e o povo de Israel e os filisteus, parte dessa batalha era o seguinte: ninguém tinha uma espada. Por isso que eles não enfrentaram. Ninguém tinha espada. Davi nunca teve uma espada. Agora você imagina você chegar numa guerra, todo mundo de enxada. Vamos lá, oba! Ninguém tinha nada, eles eram proibidos. Pelas derrotas passadas, o que acontece? Foi proibido ter ferreiro na cidade, no Israel. Então naquele momento, presta atenção gente, leia a Bíblia. Naquele momento a batalha ela se torna injusta, porque ninguém tinha uma espada. Agora eu vou trazer um contexto que nós aprendemos com Davi. Davi nunca dependeu de uma espada. Davi nunca teve uma espada. Por isso que na hora que ele pega a espada e ele coloca, ele fala: mas que coisa é isso? Eu nunca vi isso. Ele não dependia de uma espada. Agora presta atenção numa coisa. Um dos grandes problemas que nós temos na nossa vida, quem está comigo? Diga amém. Presta atenção, um dos grandes problemas na nossa vida, no meio das nossas guerras, é que muitas vezes nós colocamos como condição vencer as batalhas, se nós tivermos condição para vencer a batalha. Alguém já viu isso? Eu não tenho dinheiro para resolver esse problema. Eu não tenho energia para resolver esse problema. Eu já não tenho mais paciência para resolver esse problema. Preste atenção, Davi nos ensina uma coisa muito forte. Ele não tinha espada e ele não dependia de ter uma espada. Por isso que no dia da batalha ele fala: joga em mim, eu dou meu jeito. Sabe por quê, gente? Nós temos que aprender com ele. Muitas vezes nós damos muitas condições para vencer as nossas batalhas. Para não falar desculpas, é ou não é verdade? Mas vamos dando desculpa. Não dá, e isso, e aquilo, não dá, não sei o que. Davi, ele nunca teve uma espada. Agora eu vou trazer um contexto, olha para mim. Mesmo Davi, não tendo uma espada, ele entende uma coisa, que ele entra na batalha e ele vence. E o dia que ele vence, ele acessa então uma espada, porque ele pega a espada de quem? Golias. Agora presta atenção. Mesmo que nós não temos essa condição, quando nós entramos na nossa batalha, com aquilo que nós temos em mãos, com aquilo que nós possuímos no momento, e nós vencemos, Deus libera um novo nível. Até aquele momento, todas as batalhas de Davi foram como? Estilingue. Era assim que ele lutava, estilingue. Mas o dia que ele enfrentou uma batalha que aparentemente estava maior do que ele acessa uma espada. Agora preste atenção, o dia que ele acessa essa espada, a história dele é dividida. Depois desse momento, você nunca mais vê Davi falando que ele usou funda. Nunca mais você vê isso. E Davi pega o seu estilingue, você não vê. Porque a partir daquele momento, quando ele faz o que ele pode com aquilo que ele tem em mãos, Deus permite que ele acesse algo novo na vida dele. Sabe por que muitas vezes nós não acessamos algo novo da parte de Deus? Porque justamente nós estamos dependendo
ter as armas necessárias para enfrentar aquelas lutas, sendo que Deus está falando, entre nessa batalha para que você acesse a condição. Não tenho dinheiro, faz dinheiro. Não tenho tempo, ache tempo. Não tenho paciência, medite, não sei. Ache um jeito de você vencer a sua guerra, mesmo que você não tenha todas as condições. Vamos ser bem sinceros, olhe para mim e seja bem sincero agora. Quem aqui sente que talvez algumas batalhas que você tem travado, você não se sente capaz o suficiente ou não tem condições suficientes para vencer? Levanta sua mão bem alto, não tenha vergonha. Você fala assim, cara, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Eu declaro sobre a sua vida então um espírito de ousadia e coragem. Eu declaro sobre você sabedoria dos céus. Eu declaro sobre você capacidade vinda do Senhor para que você vença essa batalha. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Amém? Quem consegue aprender alguma coisa com as guerras de Davi hoje? Tá bom, eu só quero deixar um bônus para vocês. Sétimo e último, para quem está anotando. Não tem texto, porque é um contexto, tá? Mas sétimo segredo que nós aprendemos, preste atenção nisso. Davi nunca parou. Uma das coisas que nós aprendemos com Davi é que Davi nunca parou. Eu quero fazer uma pergunta para você. Davi errou ao longo da sua jornada, sim ou não? Tá bom, então está todo mundo sabendo. Agora a questão é, mesmo tendo errado, Davi nunca parou. Vamos dar um contexto. Golias não foi o primeiro desafio, nem a primeira guerra dele. Antes dele vencer um Golias, ele teve que vencer o quê? Um urso e um leão. Então ele vai subir na categoria. Se bem que eu não sei se é pior um leão ou um Golias, né? Mas ele mata um leão, ele mata um urso e ele vem subindo a categoria. Quando ele mata o leão e o urso, ele olha para as batalhas e ele fala assim, eu não vou parar. E quando ele vai para Golias, ele fala assim, eu já venci outras batalhas. Agora preste atenção, Golias foi o último desafio de Davi? Depois de Golias, ele enfrenta o quê? Saul, que na minha opinião, um desafio muito pior do que Golias. Outro tipo de guerra, outro nível de estratégia de guerra. Ele tem que enfrentar então Saul. Agora eu faço uma pergunta para vocês: Saul foi o último desafio, a última guerra de Davi, sim ou não? Qual foi depois? Absalão, seu próprio filho. Aí vamos ser sinceros, eu acho que essa guerra contra Absalão foi pior do que um Golias e pior do que um Saul. Vocês acham sim ou não? Porque eu acho que problema dentro de casa é pior do que qualquer outra proporção de problema fora. E ele vai e ele vence. Aí eu pergunto para você, Absalão foi a última guerra de Davi, sim ou não? Qual foi depois? Sabe o que? Ele mesmo. Uma das últimas e principais guerras de Davi foi ele mesmo. Foi ele saber controlar o seu coração, foi ele saber errar e se arrepender, foi ele voltar atrás, foi ele dominar os seus próprios desejos. Então nós vemos que Davi, ele nunca parou. Olha para mim em nome de Jesus. Se você está aqui hoje, é porque você já venceu um urso e você já venceu um leão. E talvez hoje você está aqui diante de um baita de um Golias. Para você está sendo muito difícil. Eu quero dizer para você, Deus já te deu capacidade, você já venceu outras coisas, amém? Mas eu quero falar outra coisa. Talvez Deus está te forjando e te preparando para você lutar guerras maiores. Sei que está amarrado. Aí eu volto no início da minha mensagem, que muitas vezes o que marca as nossas vidas, o que determina o nosso alcance, o que nos leva a um novo patamar, não são as bênçãos do Senhor, mas são as guerras que Ele nos permite vencer em nome dEle. E quando nós vencemos, nós acessamos um novo nível. Davi, toda vez que ele vencia uma guerra, ele subia uma categoria em direção àquilo que Deus tinha. Qual é a sua guerra hoje? E o que talvez hoje você mais precisa fazer? Eu quero orar por você então.
Será que você pode tirar alguns minutos para falar com o nosso Deus? Eu quero que nesse momento, antes de eu orar por você, encerrando o nosso culto, que você coloque a sua guerra diante do Senhor. Será que você pode fazer isso com toda sinceridade? Feche os seus olhos e coloque diante do Senhor as suas guerras de hoje. Qual é a sua guerra? Mas ore mesmo. Não faça isso por osmose. Abra sua boca e coloque diante do Senhor. Talvez a sua guerra não é simplesmente um problema, mas talvez a sua guerra é um crescimento, é um esticar, é uma nova etapa, é um empreender, é um abrir, é dar um passo. Ou talvez são problemas mesmo. Coloque diante do Senhor agora. Fale para Ele o que você tem passado nesses dias. Enquanto você vai apresentando as suas guerras ao Senhor, o Espírito Santo vai te enchendo. Faça isso agora com devoção. Enquanto você vai falando, sinta agora um toque físico e o Espírito Santo enchendo a sua vida, te renovando, trazendo coragem, trazendo sabedoria. Oh Espírito Santo, venha sobre nós. Se você puder, fique de pé no seu lugar, coloque a mão no seu coração, e eu oro agora, Senhor Deus, para que o seu Espírito Santo nos visite. Nós estamos aqui em família. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nesse momento, eu peço agora sabedoria diante das nossas guerras. Vem, Senhor, agora com a paz que excede todo entendimento. Sinta isso agora no seu espírito. Venha, Senhor, com a sua paz. Eu sei que, Senhor, isso não vai resolver o nosso problema, mas traga a paz para que possamos enfrentar as nossas guerras. Eu oro agora, Senhor, por guerras diferentes que estão aqui. Eu não sei se são guerras para crescimento, mas talvez seja. Se pessoas têm batalhado para esticar a sua vida agora, em qualquer área que seja, eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre você. Deus, eu oro agora por guerras financeiras. Se alguém está enfrentando guerras financeiras, o Senhor sabe, e eu peço agora para que o Senhor traga sabedoria financeira, boa administração, ideias criativas, para que eles possam produzir recursos. Eu oro agora em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, por problemas familiares, casamentos, filhos. Eu oro agora, Senhor, e eu peço que a paz do Senhor se estabeleça sobre a casa e a família de cada um que está aqui. Aumente a sua presença, ilumine os nossos lares, para que todas as trevas desapareçam em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, também por emoções. Você que hoje está vivendo uma guerra nas suas emoções, eu declaro agora a paz do Senhor tomando conta de você. Eu declaro agora toda depressão, toda ferida, em nome de Jesus. Eu declaro agora emoções estabelecidas, em nome de Jesus. Físico agora, você que precisa de uma cura física, levante sua mão bem alto.
Deus, talvez pessoas que estão aqui, a sua guerra é cura física. Eu oro agora em nome de Jesus e eu declaro cura agora sobre o físico do meu irmão e da minha irmã. Eu declaro agora em nome de Jesus, e estabeleça o padrão dos céus sobre o físico do meu irmão, e sai agora em nome de Jesus. Eu declaro isso, e eu declaro, se você puder levantar suas duas mãos, eu declaro sobre a nossa igreja que nós temos a sabedoria dos céus para enfrentar as nossas guerras, e que o Senhor seja glorificado acima de todas as coisas nas nossas vidas. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus.